Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes! Esse é o terceiro episódio do videocast Elas Movem Elas, uma iniciativa da Centauro para dar ainda mais protagonismo para o esporte feminino. Eu sou a Sofia, apresentadora da segunda temporada, sou fundadora da Classe das Campeãs, uma agência que trabalha com impacto dentro do esporte feminino. Hoje, a gente está aqui para falar de um assunto muito importante e muito divertido também. A gente vai falar sobre esporte e a comunidade LGBTQIAPN+. Eu estou aqui com duas convidadas incríveis, a Dani Lopes. Palmas para a Dani, gente. E também a Nayara Peroni. Palmas para a Nayara, gente. Vale lembrar que o videocast Elas Movem Elas é gravado aqui, nesse cenário incrível que é a Arena Centauro. Para quem não sabe, a Arena Centauro fica dentro do Parque Ibirapuera, no Portão 3. E aqui nesse espaço vocês encontram não só esse estúdio de podcast, mas também um museu interativo que todo mundo pode acessar para conhecer mais a história do esporte. Além disso, rolam aqui aulas de yoga, aulas de diversas modalidades. Então, busquem conhecer um pouquinho mais. A gente vai deixar o link em algum lugar dessa tela que você está vendo. E não se esqueçam, aqui na Arena Centauro, uma das coisas que eu acho mais incríveis é que dá para você, inclusive, tomar um banho. Então, se você vier para o Ibirapuera fazer um treino e precisar tomar um banho, você pode tomar seu banho e se preparar aqui na Arena Centauro. Além disso, rola empréstimo de bola, trave, colete, tudo para você poder praticar seu esporte. E também manutenção. Se estiver andando de bike, a bike quebrar, você pode trazer a bike aqui que eles dão um tapa para você continuar se divertindo e não se preocupar com nenhum problema. Esse espaço é incrível e foi inaugurado, se eu não me engano... Quando que foi inaugurado, produção? Arena Centauro? Faz 1 ano? 2? Não faz nem 1 ano. Ou seja, tá novinho em folha, gente. Vem conhecer que vale muito a pena. Todos os episódios, inclusive, são gravados aqui. Bom, bora pro nosso episódio. Eu falei da Dani, é a nossa convidada especial, junto com a Nayara. A Dani é uma corredora maravilhosa que encontrou nesse esporte a sua paixão. Dani, eu vou te confessar que, cara, eu não gosto de correr. Assim, eu acho incrível que quando quem posta que correu 10K, 21K, eu falo, gente, guerreira, porque... Cara, tem que querer muito, né? Tem que gostar muito, na real. E foi em 2018, né, Dani, que você começou sua transição de gênero e também conhecendo e se apaixonando pela corrida. E hoje você é a primeiríssima líder trans do projeto Adidas Runner. Que mulherão! Palmas pra Dani de novo, que ela merece. E nossa segunda convidada é a Nayara Peroni. A Nayara é fundadora do projeto Joga Amiga, um projeto que nasceu em 2017, sem fins lucrativos, que fomenta o futebol feminino. São várias turmas que estão espalhadas por São Paulo. Eu fiquei sabendo, inclusive, a Nayara me contou que tem até turma em Belém do Pará, vejam só isso, com meninas que só querem bater aquela bola. E, inclusive, se não sabe jogar, também pode jogar no Joga Amiga, né, Nayara? Pode sim, a gente tem turma para iniciante e para todos os níveis. Muito massa. Ela até me contou, boa, ela vai falar mais disso agora, mas ela até me contou que esse ano elas bateram 20 turmas. Gente, que mulher. Palmas pra Nayara também. Fiz 2 rodadas de palmas pra cada uma. Grande celebração. Bom, gente, vamos pro nosso papo. Para começar essa conversa, a gente tá aqui num episódio que fala sobre comunidade LGBTQIAPN+, e enfim, todas as esferas como isso atravessa a nossa sociedade. E quando a gente fala sobre pertencer a essa comunidade, a gente fala também sobre identidade. E eu quero ouvir de vocês, porque cada pessoa que está nos assistindo, às vezes pode também pertencer a essa comunidade, ou às vezes pertence, mas nem sabe ainda. Então eu queria ouvir de vocês um pouquinho, para a gente começar esse episódio, como que vocês... se descobriram nesse sentido, né? Assim, eu também eu sou uma mulher lésbica, só que eu só fui entender isso lá pros meus 20, 21 anos. Eu já dava muita pinta, mas eu só fui entender mesmo nos 20, 21 anos. E aí eu queria ouvir de vocês, Dani, Nay, como foi esse processo? Vocês sempre já entenderam que pertenciam ou não? Foi descobrindo no meio do caminho? Contem pra gente como é que foi esse processo. Para mim, eu acho que foi bem confuso, né? Porque quando a gente fala sobre transgênero, é uma coisa que a gente não tem... Na minha época, né? Lá nos anos 90, entre os anos 2000, a gente não tem muita referência. Então, naquela época, a única referência que tinham de pessoas trans era aquela questão marginalizada, prostituição, envolvida com drogas e tudo mais.
E eu não queria ser essa pessoa, né? Então, particularmente, me julgavam uma pessoa gay. Só que, com o tempo, né, estudando moda, eu tinha referências, né, de modelos andrógenos, né? Na época, Lea T, André Japejic. Então, através delas, eu descobri o termo transgênero. E aí eu fui a fundo e comecei a pesquisar e entendi, né, junto com os meus sentimentos, as coisas, as situações que passaram comigo desde a infância até a adolescência, até a maturidade, e aí foi com que eu me encontrei com uma pessoa trans. E aí, tipo, parece que soa os anjos, sabe? Tipo, esse é o momento que a gente se encontra. Eu acho que realmente o momento que nasce é quando você se encontra com você mesmo. Aquele momento que cai a grande ficha, né? Exato. É isso, é isso. Graças a Deus, eu nunca mais vou ter que beijar um homem na minha vida. Eu beijo no ainda. seu caso. E você, Nai, conta pra gente como é que foi isso. Nossa, é difícil até falar, né? Porque desde criança, antes, assim, tipo, sei lá, com uns 4 anos, 5 anos, eu via novela e eu achava que algumas atrizes da novela podiam ser minhas namoradinhas. Uhum. Até um dia que eu tomei um esporro em casa, assim, uma bronca monstruosa, que tipo, não pode. E acho que a família começou a dar uma reparada, assim, né? Tipo, nossa, né? E aí eu fui bem reprimida em casa. Então, minha família é muito conservadora, assim, né? Então, eu fui muito reprimida sobre isso. Então, lá para os meus 20 e poucos, assim, foi quando eu entendi, de fato, quem eu era, que eu podia ser lésbica, né? Que estava tudo bem isso. Mas, às vezes o pessoal pergunta até, mas de repente você passou a gostar. Não, cara, tipo, isso para mim era normal desde criança, mas eu fui extremamente... tomei muita bronca em casa, né? Então... Mas era isso também, né? Igual você falou, já dava muita pinta. Porque é você, né? É o seu jeito, você não pode esconder quem é você. Mas depois dos 20 e poucos, quando eu me entendi, comecei a frequentar outros lugares também, ver mais mulheres lésbicas, que estava tudo bem sobre isso. Acho que foi o momento que finalmente eu pude ser eu, de forma tranquila, e não ter mais essa questão na minha cabeça. Total. E eu acho que principalmente pra gente, pelo que eu tô entendendo, todo mundo aqui é a década de 90, né? Ali, pertinho ali, né? Antes. Um pouquinho antes, mas tá por ali. Eu acho que pra gente existe a questão também de ausência de referenciais, né? Então a gente nunca via uma mulher trans, a gente não via na televisão mulheres se beijando. Eu não lembro de ver mulheres lésbicas na TV. Né? E quando tinha alguém, era geralmente um homem gay que era de forma caricata, né? Eles faziam pra zoar, não pra mostrar a pessoa sendo ela mesma, né? Exatamente. Ou eram pessoas cis, héteros, interpretando pessoas LGBTs, né? Como que é um personagem, não é uma pessoa real, sabe? Exato. E eu acho que toda essa ausência de referenciais faz com que a gente não consiga enxergar isso como uma possibilidade, né? E principalmente a gente que joga bola, né? É ainda um lugar onde você até sente que, putz, eu queria jogar futebol, mas na televisão só tem homem jogando, então... Como que isso pode ter um espaço pra mim, né? O que isso quer dizer sobre a minha identidade também, né? Eu acho que não só na parte de lésbicas na televisão, mas até na ausência de mulheres praticando esporte na televisão. Então, tudo isso limita as possibilidades que você enxerga pro seu ser no mundo, pro seu existir mesmo, né? Sim. E Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. A corrida, ela chegou na sua vida em que momento? Isso veio junto com a sua identidade trans? Ou era uma coisa que já vinha antes, que veio depois? Como que a sua identidade foi se construindo para você chegar nessa mulher corredora maravilhosa, mulher trans incrível? Eu nunca imaginei que eu iria correr, nunca imaginei que eu iria ser uma maratonista um dia. E quem me apresentou, né, a corrida foi a Adidas. Já fazia musculação lá em 2014. Eu comecei musculação e aí em 2018 eu comecei a participar do projeto da Adidas, né, um projeto global, se chama Adidas Running, e tinha um projeto piloto que era training, que era funcional. E como eu já tinha, né, tipo, essa familiaridade com ferro, com exercício mais funcional, mais de HIIT, eu comecei a treinar funcional com eles. E depois de 8 meses, a Adidas fez o convite para me ser uma líder de um projeto de corrida, né? E aí era a questão assim,
nossa, é agora, né? Agora ou nunca que eu vou levantar a bandeira, né? Porque até então eu não falava abertamente sobre ser trans, porque eu já imaginava a questão da rejeição, a questão do preconceito e a questão das pessoas realmente se afastarem pelo fato de eu ser uma pessoa trans. E aí a Adidas fez esse convite e eu pensei 30 minutos assim, meu Deus, e agora? É agora ou nunca, né? Porque eu vou me expor como mulher trans, as pessoas vão saber a minha história, as pessoas vão saber quem eu sou. Mas pensando por um outro lado, eu imaginei que ali seria uma oportunidade de criar um diálogo dentro do projeto, de fazer com que as pessoas criem mais empatia pela causa e que eu acho que a questão de conviver e informação são duas coisas que eu acho que acaba rompendo essa questão de você ter o preconceito, né? Porque você não sabe, você não conhece, você não tem a proximidade, só que quando você quebra esse muro, eu acho que as pessoas se encontram e as pessoas elas começam a ter conversas, a ter coisas em comum e tudo mais. E a corrida, ela realmente veio nesse momento de transição também, né? Porque eu ainda estava, né, não estava finalizando, eu estava no meio da minha transição e me encontrando, eu lembro que foi o ano que eu fiz a minha primeira retificação, que foi quando eu me senti realmente parte da sociedade, quando eu tinha meus documentos, né? Tinha ali o meu nome ali retificado e eu estava muito mais preparada. E a corrida ela veio me dar essa confiança, sabe? Essa liberdade de falar abertamente como eu sou, abertamente como que é uma pessoa trans, abertamente como que é uma mulher trans no esporte, entendeu? Entendi super. Eu acho que, até ouvindo você falar, a corrida, eu acho que ela também entra num lugar dessa construção do ser capaz, né? Eu acho que quando a gente constrói e desenvolve a capacidade física, por exemplo, de correr 10 quilômetros. Você me falou que você correu quanto? 40, maratona? Eu já corri um desafio do Rio de Janeiro, que era 21 no sábado e 42 no domingo. Ela me contou essa história. Eu não posso imaginar o que é isso. Ou seja, no total, em 48 horas, você correu aí uns 60 e pra lá. Fora o que eu andei, né, amiga? O que andou, né, amiga? E aí, imagina, se você é capaz de meter 60 e cacetada quilômetros num final de semana né? Vamos lá, rapidinho. Isso diz muito sobre a tua força, né? Exato. Mas eu acho que o esporte é libertador, né? A gente tá falando aqui de futebol, a gente tá falando de corrida, de judô, não é isso? Jiu-jitsu. Então, eu acho que o esporte, ele vem com uma fomentação de uma... Eu falo que é uma conexão, sabe? Foi essa sensação quando eu corro. Quando eu corro, é uma conexão assim, íntima, assim, sabe? É comigo mesmo. Eu sou meu próprio adversário, entendeu? E eu acho que essa conexão é o que faz a gente se sentir viva, sabe? Sim, super. E já no futebol, né, Nay? Acho que por ser um esporte coletivo, né? A gente vê aí que tem muitas meninas que jogam e muitas meninas que jogam que são lésbicas, inclusive, né? Eu acho que diz muito, o futebol feminino também diz muito sobre a nossa comunidade e como isso é representado. No Joga Amiga, você acha que existe uma diversidade grande, não existe? Como é que você enxerga isso? A gente tem uma brincadeira que a gente faz todo ano, que é o censo, né, interno. Todo mundo quer saber, né? Aí tem algumas perguntas, assim, tem perguntas sérias, mas tem as duas que a gente pode brincar, que são de signos, que todo mundo quer saber, ranking de signos, e as porcentagens, né? Mas hoje a gente tem mais ou menos assim, eu diria que 70% é lésbica ou bissexual, e o resto é hétero. Então, a gente não tem às vezes a pessoa fala, de repente achava que todo mundo, não, mas a gente tem uma porcentagem de héteros bastante... Tem uma cota hétero. Tem uma cota hétero bastante grande até. Dependendo do ano é 40%, dependendo é 30%, mas tem... E assim, eu acho que o grande lance do futebol, primeiro por ser um esporte coletivo, você criar uma comunidade ali dentro, você criar um networking, você ter amizades, pessoas que vão te ajudar, enfim... Você poder ser você mesmo ali. A gente tem umas regras muito duras sobre isso, então a gente tem que ter o respeito, todo mundo se respeita, todo mundo se entende, é muito tranquilo sobre isso. Então eu vejo muita gente que chega lá meio perdida, assim, sei lá, nunca tinha feito um esporte, parou, voltou a jogar, começou a jogar bola, e aí de repente lá entendeu finalmente que era lésbica. Então a pessoa sempre ficou reprimida e lá ela conseguiu ver, ela tinha referências. Ela pôde abrir a cabeça para outras vivências, outras mulheres que se descobriram bissexuais, mas que nunca tinham visto, igual você falou, né? Não tinham referências, não sabiam o que era possível ou não. Tem todo um background de
de culpa, né, de Super. medo. Então chega lá e o pessoal, pô, todo mundo é uma coisa extremamente natural, não se questiona, e é isso. Eu acho isso ótimo, né? Que vira um ambiente muito, muito protetor também, assim, né? Todo mundo tá de boa jogando. Sim. E é isso. Então eu gosto muito disso. E da gente ter essa representação lá dentro. E de todo mundo poder ser quem é lá dentro. Né? Super. E até você me dizer que 70% as pessoas se assumem, né? Isso já diz pra mim uma outra informação, que é para você ter essa galera tranquila em ser quem ela é, né? Em ser quem são, quer dizer que é um ambiente muito acolhedor, né? Caso Sim. contrário, as pessoas talvez não se abrissem ou não falariam sobre isso. E aí eu até entro num outro dado aqui para puxar nossa conversa, que é em 2021, a gente teve o maior número de atletas LGBTQIAPN+, em uma edição de Jogos Olímpicos, né? Foi um recorde, né? E segundo o site da Outsports, pelo menos 160 atletas eram assumidamente da comunidade. Pela primeira vez também uma atleta trans competiu. Quem lembra disso? Vocês acompanharam a Olimpíada? Vocês viram isso? Isso rolou, né? E foi bem interessante observar, porque finalmente a gente tá falando sobre isso, né? Eu acho que é a primeira edição de jogos que a gente fala, nossa, temos gays, lésbicas, trans, né? Assim, isso acho que isso era meio velado antes, isso não era tema, não se falava sobre isso, né? Agora, existe uma outra notícia aqui por trás dessa notícia, que esse número é muito baixo se a gente for considerar que cerca de 11 mil atletas disputam as Olimpíadas, né? Alguns pesquisadores, inclusive, dizem que a discriminação durante a prática, por exemplo, pode, obviamente, desestimular diversos jovens da comunidade e até mesmo levar a pará-los de jogar, né? Então, acho que existe esse lugar também do preconceito que muitas vezes faz com que muitos jovens aí desencanem, desistam de jogar. Então, só o fato de você trazer esse dado Ou da desistem ou escondem quem ou são. escondem também. Aí a gente acaba não E é uma sabendo. vida triste ficar escondido, né? Porque se eu for pensar nesse número aqui, gente, 11 mil atletas, 160 atletas assumidamente, tá baixo, hein? Sim. Se a gente for pegar um censo do IBGE, isso aí não tá, essa Não média tá batendo. não tá batendo. E isso possivelmente, né? Então, temos diversos atletas que não se identificam publicamente por medo das consequências na vida pessoal, que é exatamente o que a gente tá falando, inclusive consequências na própria carreira, gente. Eu penso, por exemplo, futebol masculino. Eu acho que tem muito mais gente no armário ali. Tem muita gente normal, Não, mas com tem que ter certeza. muita peitaça, né? Pra Tem. assumir e enfrentar todo esse machismo que é o futebol, né? Sim, e assim, a conta não fecha, né? Anos e anos. Só pensando na Série A, a quantidade de atletas que tem. Com certeza tem, e deve ser uma vida muito triste também, né? Porque você vai ter que ficar se escondendo, fingindo temas que você não se interessa e tudo mais. E quando você podia ser só você, assim. E isso também não virar um estardalhaço, assim, né? Da mídia ficar provocando a pessoa. É simplesmente ser. E falar sobre isso abertamente, tudo bem. Seria um mundo ótimo, né? Sim, total. Dani, eu tô lembrando que você estava contando pra gente que você trocou a academia pela corrida, justamente por não se sentir à vontade para treinar no ambiente. A gente já falou aqui num dos episódios como a academia pode ser um ambiente não tão agradável, né? Eu acho que a academia muitas vezes é um ambiente que a gente entra lá, fone de ouvido, faz o treino rapidinho e vai embora. E na corrida, eu imagino que já seja um ambiente talvez um pouquinho mais acolhedor. Você concorda com isso? Depende do lugar, né? Eu acho que depende do ambiente. Eu tive a sorte, né, e o privilégio de encontrar um grupo que a marca, assim, de fato, trabalha os pilares de diversidade e de gênero e de etnia. Mas, assim, não é todos os lugares. Eu já, né, como corredora, já frequento alguns lugares que eu vejo um olhar diferente. E, assim, o preconceito, às vezes, não vem só de uma coisa falada, né, de uma agressão. Né? Mas só de um olhar a gente já sente que aquela pessoa tem um certo preconceito, eu quero ficar distante, você vê que a pessoa não quer tanta proximidade só pelo fato de você ser uma pessoa trans. Você já passou muito por isso, Dani? Muito, até hoje. E como que você lida com isso, Dani? Eu lido assim, eu não tento deixar que isso me abata, sabe? Porque eu sei que aquelas pessoas são menores, né? Do que eu conquistei até agora. Então, eu penso que é uma pena para ela, né? Não
conhecer, porque eu acho que diversidade, eu acho que é isso, sabe? É riqueza, é conhecimento. Quanto mais você conhece pessoas, acho que mais rica de qualquer informação você é. Então, se você deixa de conhecer pessoas só pelo fato do que as pessoas são, você é uma pessoa medíocre, sabe? Com certeza. E até trazendo essa perspectiva que você falou sobre a potência da diversidade, né? Existe um estudo que fala que as empresas que conseguem ser mais inovadoras são as empresas mais diversas, né? Quando a gente consegue ter diferentes histórias, diferentes experiências, né, concentradas no mesmo lugar para solucionar um problema, a gente com certeza consegue trazer perspectivas muito mais inovadoras, porque a gente está trazendo muitos outros olhares e não só o olhar hétero, cis, branco, né? Então eu acho que isso possibilita que a gente consiga encontrar, inclusive, o nosso melhor, o máximo do nosso potencial. Eu percebo muito isso, assim, né, cara? Como é massa quando a gente consegue encontrar ambientes diversos onde as pessoas podem ser elas e o quão potente isso é de fato, né? Se você pensar, a natureza é diversa, por que as pessoas não seriam? Exatamente. O comportamento da natureza, né, ele não é só hétero, né? Então, por que a gente, né, vivia até então esse padrão? Eu acho que já melhorou muito. Eu acho que o momento que a gente vive é um momento incrível quando a gente pensa sobre o passado, né? Eu acho que existe um progresso que tá vindo, mas eu ainda acho que tem muito trabalho para ser feito, né, Dani? Tem muito caminho ainda pra gente andar. Caminho pra gente andar. Ou correr. Boa. Nai, você que fundou o Joga Amiga, você diria que você fez isso por conta do ambiente também? Qual foi a tua motivação para falar, chega, basta, vou fazer meu próprio coletivo? Olha, eu acho que a gente teve um monte de mulheres juntas que tinham essa necessidade de ter uma base, de não terem conseguido jogar bola na infância, na adolescência, e terem passado por situações ruins juntas, né? Então, sei lá, se você é menina na escola, eu vim de escola pública, já não é um ambiente mais fácil para você conseguir jogar bola, né? Nem um pouco. Então, era difícil, assim, para todo mundo. Todo mundo tem uma história dessas, de não conseguir jogar, de não ter estímulo nenhum na escola, os professores e tudo mais. Então, a gente gostava, a gente é apaixonada por futebol. Hoje somos eu e minha sócia, mais 2 pessoas. Todo mundo é frequentador de estádio, tem o time do coração, assim, vive por futebol, respira futebol, e a gente não conseguia praticar. Então, a gente queria um lugar para praticar que tivesse pelo menos valores acessíveis, assim, que fosse, que não tivesse um recorte tão grande, porque dependendo do valor, dependendo do local, você faz um recorte sem querer por causa do preço. Né? Então, por isso que a gente fez dessa forma sem fins lucrativos, e aí iniciamos e começamos a aprender, melhorar. Então, às vezes, sei lá, você joga bola, você começa a jogar na marra, né? Você vai jogando, vai aprendendo sozinha e tal, mas ter alguém ensinando, você melhorar, afinar suas técnicas é outra história. E aí você consegue se desenvolver melhor. Então, acho que essa foi a motivação maior. E ter um espaço pra gente também, né? Um espaço mais tranquilo, assim. Até as escolhas, né? Da gente jogar só society, pensando também, sei lá, quando você tá jogando futsal, por exemplo, você tem que correr sem parar. Então, não é todo mundo que tava 100% preparada fisicamente para isso. Eu, por exemplo, não tenho joelho para isso. Então, não daria. Campo já é mais difícil, você tem que reunir mais pessoas, né? No mínimo ali 22, fora reservas, já era mais difícil. Então, o society era um pouco mais democrático, por assim dizer, né? E é mais fácil também para o pessoal conseguir pegar, aprender, tinha uma similaridade ali com o campo. Então, enfim, tudo isso computou. E tem um lugar também tranquilo, assim, às vezes a gente ia jogar, em alguns lugares tinha, sei lá, praça pública, tal, tinha alguns caras enchendo. Tudo isso contou contra, né? Então, eu falei, vamos fazer dessa forma. E aí hoje também a gente tem sempre conversa com as quadras, onde a gente joga, até para instruir o pessoal, que às vezes nem uma cabeça deles não é um problema. A gente tem um monte de homens héteros cis causando, né, infernizando. Então, a gente sempre orienta, então nunca mais aconteceu. As meninas jogam de forma mais tranquila. Então, vira um espaço legal também, né? Você vai jogar, aliviar a cabeça, não sair, não se estressar, né? Exato. Eu me lembro de uns anos atrás que eu jogava, não vou falar o nome, obviamente, porque eu não posso, mas jogava nos espaços que eram predominantemente de homens brancos, cis, e, cara, eu sentia um desconforto de estar naquele ambiente, assim, que tinha um monte de homem na grade. E eles vão sempre nas quadras das meninas para ficar fazendo comentários. Então, a gente já, assim que a gente chega numa quadra, a gente já avisa, já explica, e aí o pessoal fala, nossa, pode, verdade, né? Sim. Então, já orienta. Sobre criar o próprio ambiente e você acertou no fim do dia, né? Porque se você está me dizendo que você fechou com 20 turmas esse ano, quer dizer que existia aí uma demanda
Sim. reprimida, né? De muitas meninas, mulheres que queriam um espaço para treinar, mas não tinham essa opção antes. E olha aí quantos coletivos já surgiram de lá para cá, e o Joga Amiga, que inclusive para quem não conhece, busque saber, é um dos principais coletivos de futebol feminino que a gente tem, não só aqui em São Paulo, né, Nai? Quais estados vocês estão hoje, Nai? Hoje a gente está em Belém, né? Tá no Pará, né? A gente tem na cidade de Belém 2 turmas. A gente está aqui na capital, né, em São Paulo, e temos em algumas cidades da Grande São Paulo, tá? Osasco, Barueri, Santo André. Tô esquecendo alguma cidade, gente. Eu vou ser xingada depois pelo pessoal. Qualquer coisa, @Joga Amiga. @Joga Amiga. Barueri, Santo André, Osasco. É isso. Ô, Nai, são todas as idades? A partir dos 18, Tá. o nosso foco é mulheres adultas, né? É Aham. uma demanda. A gente hoje não atende público infantil, Tá. porque existem outras demandas também, Claro. mais específicas Sim. para criança. E acima dos 18, qualquer idade. Então a gente é realmente bastante diverso, assim. A gente tem bastante atletas acima de 50, ou a gente tem algumas turmas que tem a mãe e a filha jogando, começaram a jogar juntas, estão gostando. Com 16 para cima pode jogar, mas com autorização, documento de autorização dos pais. Mas em geral é sempre acima de 18. E a gente tem de todos os públicos, todos os lugares. Que legal, que incrível. Idades também nunca foi uma diferença, assim. Mesmo porque nas turmas iniciantes tem muita gente que começa, que gosta de futebol, ama futebol, mas nunca jogou. Aí fala, vou tentar jogar, tal. E eu sempre falo, né? Tipo, eu já fiz outros esportes e falo, mas você não aprendeu, você não nasceu sabendo, né? Você vai aprender. Então, você aprende um esporte aqui e ali, e futebol é a mesma coisa. Que a gente tem essa cultura, como é um esporte nacional, você já meio que tem que saber, né? Total. Mas a gente vai lá e ensina do zero. É bem legal, assim, para quem começa. As turmas que começaram há 1 ano, 2 anos, já estão bem entrosadas, bem evoluídas, assim. Que legal, Nai. Muito massa. A sua iniciativa, cara, é Obrigado. admirável, assim. E falando de iniciativas legais para o esporte feminino, vale lembrar que a Centauro promove aí treinos exclusivos e gratuitos para mulheres, tanto na nossa arena como na loja da Avenida Paulista. São treinos de futebol society, beach tênis, futevôlei, tem muita coisa legal, sempre gratuito. Vai aparecer aqui na tela para quem quiser mais informações sobre esses treinos que a Centauro oferece. Procurem saber, se movimentem, tem muita coisa legal acontecendo e vale muito a pena experimentar. Meninas, falamos aqui há pouco das Olimpíadas de 2021, mas vamos falar de 2023. Esse ano tivemos a Copa do Mundo Feminina e, segundo também o site da Outsports, ao menos 95 atletas pertenciam à comunidade LGBTQIAPN+. E considerando que temos um número bem menor de atletas nessa competição, né? No total são 736 competidoras, então das 736, 95 são da comunidade, a gente pode dizer que aí a gente já encontra um número mais expressivo de mulheres assumidas nesse caso, né? Na própria seleção brasileira, não sei se vocês se lembram, já tinha 9, né? Vocês acham que o esporte feminino ele acaba sendo mais acolhedor do que o esporte masculino, ou até mesmo do que o esporte misto? Como tem sido a experiência de vocês nesse aspecto, assim? O que você enxerga, Dani, na corrida, assim? Você acha que a corrida é um ambiente acolhedor quando a gente fala disso? Não. Não! Infelizmente não, mas assim, dentro da Adidas a gente tem um projeto, You Film, You Run, que é um projeto que a gente dentro visa fazer com que aquele ambiente se torne um ambiente mais acolhedor e seguro para todas as mulheres. Mas dentro disso a gente tem que refletir, né? Não só as mulheres, porque muita coisa, tipo assim, as mulheres, às vezes a gente não sabe o que é assédio, então a gente tem que aprender o que é assédio, sabe? E a mesma coisa dos homens, a gente tem que causar essa reflexão neles para que eles se tornem aliados. E a gente sabe muito bem que quando a gente está num ambiente que majoritariamente é feminino, a gente se sente muito mais confortável para ser a gente mesmo, né? Então eu acho que isso deve acontecer também no futebol, né? Se sentir mais confortável, mais segura, porque não tem ninguém olhando, não tem ninguém fazendo uma piadinha de fundo. Inclusive, até falando do futebol, Nai, você acompanhou a Copa do Mundo? Você assistiu algum? Eu sei que os horários eram meio ingratos, Eu tava né? na Austrália. Você tava lá? Pô, que incrível. Não sabia. Eu também tava lá, mas acho que não cheguei a te ver. Fiquei lá todos os dias, 35 dias, acho. Que massa. Adorei aquele país, cara. Maravilhoso, né? Eu só não gostei que eles tipo, barravam a gente na balada se eles não iam com a nossa cara. Você passou por isso? Não fui embalada, mas aí eu descobri que tem alguns motivos específicos lá sobre bebidas, eles são muito chatos. Eles são muito Com chatos, bebidas gente. alcoólicas. Se você chegar num leve grauzinho, Eles são chatíssimos. você já não entra.
Tem que cigarro chegar e bebida alcoólica, pra sóbria. eles não... Assim, eles são... Tem que chegar sóbria, bem vestida, tá? Não adianta ir de E, moletom. não, e dentro dos rolês não pode, assim, se eles cismarem que você tá alcoolizado e você pode vir a causar, eles já vão te convidar pra sair do lugar, né? Quer dizer, não sabem se divertir. Resumindo, mas tudo bem, beleza. E aí, Nai, então você deve ter acompanhado que no jogo de estreia, que foi Nova Zelândia e Irlanda, a gente teve duas ex-namoradas, né? Uma Sim. do time da Irlanda e uma da Nova Zelândia. E isso foi muito comentado na época, porque elas iam, né, estrear e aí, bom... Teve um estranhamento no jogo, né? Teve um estranhamento no jogo, a elas se Maccabi que pegaram. deu... Deu uma treta no jogo, né? Que foi muito massa ver essa competitividade. Fofoca. Né? Fofoca, adoro também, edifica. E foi muito, muito legal ver isso também, porque, cara, eu penso, sei lá, se eu estivesse jogando contra uma ex, eu ia dar a vida. Sim. Defender minha honra. Não, e ela, eu acho que tinha no time, não sei se a atual da ex dela também tava, eu não lembro se tinha alguma coisa assim. Eu acho que sei tava na torcida. que ela entrou com toda a força, deu uma falta. Ela tava jogando também? A Maccabi deu uma falta lascada na menina. Gente, que loucura. Momentos. Momentos. Muito bom. Ô, Nai, e aproveitando, né? Quando a gente fala sobre futebol ainda, é o esporte que você pratica, o esporte que você vive, e infelizmente a gente sabe que tem muito preconceito, como a gente estava falando. Sim. Principalmente para quem vai no estádio, você, enfim, com certeza já deve ter ouvido alguns xingamentos homofóbicos de ofensa para adversários, né? Um grande exemplo que a gente tem é o tradicional bicha, né? Que quando o goleiro vai cobrar o tiro de meta, é ali que a galera aproveita para desrespeitar mesmo. E esse ambiente hostil acaba, por exemplo, né, desincentivando pessoas da comunidade a frequentarem os estádios, né? Você enxerga isso como os estádios hoje em dia ainda são hostis? Você acha que piorou? Você acha que melhorou? Da tua experiência, como que você percebe isso? É um tema mais complexo, assim, né? Eu vejo que muita coisa melhorou em relação a machismo, e aí, assim, são muitas camadas, né? Você tem alguns recortes ali do como a mulher, perante ao espaço machista, como eles esperam que ela se comporte, o que eles querem, o que eles acham que eles podem falar. Então tem essas questões, mas eu vejo que melhorou muito. Assim, eu frequento estádio desde 2000. Então já estão 23 anos direto indo em jogos. Já muita história, hein, né? Nossa, passei muito perrengue já. Mas eu vejo que melhorou bastante, assim, pelo menos na última década as coisas melhoraram. Acho que a sociedade também está um pouco, né? Um pouquinho melhor, assim, no sentido de entender, de respeitar e tudo mais. Eu acho que o futebol feminino estando num protagonismo maior hoje, né? Passando na TV, times de camisa sobressaindo também, aparecendo mais na mídia, acho que isso ajuda também. Até as multas, né? Hoje em dia, sim, o clube pode ser punido através de multas caso isso venha a ter as ocorrências. Na questão de né? respeito, mas sobre homofobia em si, assim, é punk, acho que principalmente, e aí acho que são dois vieses, assim, que a gente tem que marcar isso. Eu sendo mulher lésbica, que não performa muito a feminilidade, eu tenho passe livre ali dentro, a gente chama de passabilidade, né? Então você tá lá dentro performando exatamente o que se espera do que aconteça. Então, comigo, especialmente, nunca aconteceu nada assim, digno de nota, porque eu sendo uma mulher lésbica, meio que passável, né, ali. Mas você tá falando em relação a assédio? Assédio e homofobia. Então, agora um homem gay, por exemplo, que seja de alguma forma um pouco mais afeminado, que é um termo, mas um pouco mais afeminado, ele provavelmente vai sofrer alguma coisa. Agora também, eu sendo mulher lésbica, nunca estive com a minha esposa no estádio, no sentido assim, a gente não torce pro mesmo time. Só não me fala que ela é palmeirense. Não, ela é São Paulina. Nossa, pior. E aí a gente já foi ver jogo do feminino, mas aí é outro público, não é a mesma coisa. O estádio cheio, mas é outro público. Agora, do masculino, a gente nunca foi. Então, não sei, por exemplo, se eu trocasse algum tipo de carinho com ela numa comemoração, eu não sei se isso aconteceria, eu não tenho nem como dizer. Mas com homens gays, amigos meus gays, eles são muito torcedores, adoram, mas eles têm muito medo de passar alguma situação, sabe? Alguma coisa que você fala, putz, eu não quero passar por isso, então eu prefiro não ir. Obviamente, também tem amigos gays que vão e enfrentam isso, mas sempre... né, sempre pisando em ovos, assim, né? Tipo, não vou, né? Depende do que eu posso fazer, não sei até onde eu posso ir, que eu não vá sofrer alguma homofobia, um grito, uma ofensa, enfim, qualquer coisa, que é horrível também de passar. Você tá lá pelo seu time, são todos torcedores do mesmo time, e é bizarro isso, né?
Então, assim, quando tem essas multas em relação à homofobia da torcida e tudo mais, eu sou extremamente a favor de ter multa, porque, assim, você não educa uma sociedade. O futebol, no Brasil, ele é parte integrante da nossa cultura. Sim, sem dúvidas. Então, você pode educar a sociedade de outras formas, e algumas vezes não vai dar certo. Então, já se tentou. Poxa, já tive em jogos do meu time que apareceram no telão, escrito, assim, a moça a voz do estádio basicamente estava implorando, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor, vamos parar, né? Basicamente isso, vamos parar de falar coisas homofóbicas. E aparecia que era proibido, racismo, homofobia, etc. Mas mesmo assim a galera continua. Então, em algum momento você tem que tomar uma atitude drástica, é terrível, né? Porque, tipo, poxa, realmente precisa disso, mas às vezes precisa. E é uma outra forma também de educar. E hoje, até conversando, eu tenho, por ser torcedora e viver em estádio, eu tenho muitos amigos héteros, homens cis héteros. E assim, que foram ao longo do tempo eu percebendo, conversando com eles, tal, pessoas com cabeça até mais aberta, percebendo que hoje muitos entendem, assim, tipo, eu não vou ser homofóbico, tipo, eu não sou homofóbico, mas alguns têm a percepção de que falar isso dentro do estádio pode, né? Então é como se fosse assim, um crime, assim, dentro do estádio pode crime, sabe? Tipo, meio que isso. Então, para desconstruir isso na cabeça dessas pessoas, você tem que tomar atitudes algumas drásticas, que são essas, de multa, penalizar a torcida, etc. Sim, que muita gente que não fez nada acaba pagando junto, porque às vezes você só quer estar lá assistindo seu time e é chato. Mas é uma outra forma também de demonstrar que, cara, isso não é mais aceito, assim, na sociedade, né? Então, hoje a gente deu um passo absurdo, assim, no Brasil, né? Se a gente for falar de outras Copas Libertadores, a gente tem em cada jogo um episódio de racismo, por exemplo. Lá fora também, né? E agora no Brasil é um debate bem mais sério atualmente, né? Então é muito difícil uma torcida ir lá, brasileira, e fazer uma coisa dessa. Mas a homofobia eles fazem com mais frequência. Então é um passo, assim, né? São degraus que você tem subindo, educando as pessoas, mostrando que isso não é aceitável, não é certo, não é justo, você não pode, sei lá, acuar as pessoas ou, enfim, ameaçar elas, porque elas são elas e elas estão lá torcendo e somos todos torcedores ali. Acho que é uma situação, sabe? É um tema muito espinhoso, assim, mas, de fato, pessoas, acho que, principalmente, eu tenho 2 amigas mulheres trans que não vão ao estádio por isso, que tipo, cara, não vou. E elas vão no jogo do feminino, que é mais, que eu falei, é outro público. Outro público, tipo, outro ambiente. O último jogo que eu fui, deu na final do brasileiro, foi na Arena Corinthians, estava com 43 mil pessoas, eu acho. Mas é outro público, é muito mais de boa, e mesmo, tipo, assim, vai ter todo mundo, vai ter homem cis, uma diversidade incrível também, mas né? Nas arquibancadas é incrível. Tem mais família também, criança pra caramba, que tá torcendo pelas jogadoras e tudo mais. E homens gays, amigos meus homens cis que são gays, eles também ficam mais assim. Não vou dizer que todos não vão, mas a maioria fica muito ressabiado de ir e passar por uma situação horrível, sabe? Então, tenho amigas lésbicas além de mim também que vão, mas é isso que eu falei, a gente é mais passável naquele ambiente. E eu até ia te falar isso. Você usou essa palavra, Nai, passabilidade. Pra quem tá assistindo a gente, pode ser que não saiba o que essa palavra significa. Conta pra gente. O que é passabilidade? É meio que você, assim, a grosso modo, né? Você performar aquilo que o ambiente em volta espera que você... do jeito que você se comporte. Então, a gente vê que é um ambiente tão machista, e a ideia também de que o futebol masculino tem que performar uma coisa muito viril, é tipo, pô, o cara deu a raça, o cara arrebentou e tal, que qualquer coisa que soe menos viril, que é tipo uma mulher sei lá, hétero que tá lá usando uma roupa que não é a roupa de uma torcida e tal, e o cara vai falar besteira pra ela, porque ela tá muito feminina pro ambiente, e o cara se sente no direito de comentar ou insinuar coisas. Então a gente vê que é um ambiente que sempre que tem algo que é fora dessa construção de pensamento viril, assim, nossa, né, tem que ser muito grosseiro, muito assim, é meio que aí eles já começam, vai assediar uma mulher, vai falar besteira para um cara gay, e é isso, né, vai crescendo. Então tudo que sai daquele padrãozinho que o lugar imagina que seja, né, a gente está falando da maioria das pessoas ali. Mas isso é uma coisa também que vai mudando ao longo do tempo, né? Há muitos anos também, assim, não que não exista, né? Jamais, mas há muitos anos eu não vejo coisas tão descaradas em relação ao assédio a mulheres, por exemplo. Existe, claro, mas já foi muito mais descarado. Para quem viveu o estágio dos anos 2000, é, tipo, bizarro.
Então, hoje, né, 23 anos depois, você vê que fala, nossa, as pessoas, meu Deus, né, obrigada por melhorarem. Mas é aos poucos, né, aos poucos. E esse negócio de passabilidade é isso. Você também que tá performando ali dentro o que eles esperam e tudo mais. E é isso, é parte de você ser desse jeito. Mas, então, como eu falei, comigo nunca aconteceu nada muito digno de nota, mas, putz, histórias milhões que eu já ouvi de amigas próximas, de coisas ruins que não deveriam acontecer, né? Então, eu deveria estar feliz, torcendo. Passabilidade é aquela história, né? Você pode ser gay, lésbica, trans, mas não precisa parecer tanto, né? Você pode até ser, mas não parece tanto. É meio isso. Você pode namorar uma menina, mas não beija ela em público, por favor, né? É bizarro isso. É bizarro, assim, é meio que tipo, tá, aqui você tá dentro do kitzinho que a gente espera, mas né, não se mostra muito, né? É chato pra caramba isso, mas é isso, acontece, a gente tem que enfrentar, né? Sim. Acho que a gente ocupando esses espaços, convivendo com as pessoas, mostrando para elas, né, mudando a cabeça delas, falar, cara, é isso, estamos aqui e todo mundo pode conviver em harmonia. Acho que é uma situação que vai melhorando também, né, a sociedade. E Dani, e para você, a gente tá falando de passabilidade aqui. O que essa palavra significa para você? O que isso representa? Como é que isso tá Você já passou por situações? Conta pra gente um pouquinho. Sim. Passabilidade, normalmente, é quando as pessoas... no meu caso, é quando elas enxergam uma mulher e eles já pensam que eu sou uma mulher cis, né? Que eu não sou uma mulher trans. Aconteceu isso quando eu entrei no projeto, que eu treinava com a galera, e quando eu aceitei, que eu comecei a falar no Instagram abertamente que eu era uma mulher trans, como que era treinar e vivenciar uma vida trans, as meninas me abordaram depois, né? Dani, 8 meses treinando com você, eu não imaginava que você era uma mulher trans, sabe? Como se a gente tivesse que ter um cartaz ou escrever na testa que eu sou uma mulher trans, sabe? Julgam a gente pelo fato, é uma mulher, mas eles acham que eu era uma mulher cis, entendeu? Como se isso mudasse alguma coisa, né? Se Tipo, isso no fim mudasse. do dia, é uma mulher. Por um lado, eu acho que, do lado positivo, eu acho que essa galera meio que abriu a cabeça, sabe? Eu acho que eles vão tratar uma pessoa trans na vida, durante a vida delas de uma outra forma, não com um olhar de julgamento. Total, sim. E é muito louco isso, porque às vezes a passabilidade nos protege, né, cara? Porque te camufla, né? te camufla ali, então ninguém sabe, então você tá protegida, né? Você já passou por situações onde você fez questão de de não falar sobre Eu acho que isso muito no começo, quando eu tinha uma insegurança, né? De falar trans, assim, eu acho que as pessoas já olhavam você de um outro jeito. E eu tinha medo, né, de violência, de preconceito. Claro. Então, você se camufla ali e fica, oi, tô bonita aqui tô bem. Mas, assim, eu acho que... Mas tem essa questão de você, sabe, mostrar, sabe? Isso que eu aprendi com esse processo, sabe? De você falar abertamente, eu acho que é uma forma de provocar essas pessoas a sair da zona de conforto, sabe? Claro. Sair da bolha e enxergar que tem diversidade, que existem outras pessoas, sabe? Existem outras possibilidades. Sem dúvidas. Eu acho que é, inclusive, fundamental, assim. Porque aí você pode ser a inspiração ou a força que uma pessoa que quer, mas não tem coragem, né, de ser. E principalmente na corrida. Quando eu comecei a correr... e que eu vejo que às vezes só tem homens do meu lado, então assim, eles hoje tipo, a galera já me conhece mais, então assim, eles já têm aquela coisa de competitividade pelo fato de eu ser mulher. Olha só. E eles não iriam aceitar perder para uma mulher trans. Então tem aquela coisa assim, eu já vi até pessoas que eu conheço, via que eu ia chegando mais perto na prova, peraí. Aí lá na frente ele parava um pouquinho, aí quando ele via que eu tava chegando perto... Sabe, tem uma coisa desse negócio loucura, do homem, assim, sabe? Dessa competitividade que não quer perder para uma mulher, ainda mais para uma mulher trans, entendeu? Olha só, cara. É muita insegurança. É muita insegurança. Muito bom. Faz parte do machismo. Sim. Gente, aproveitando que a gente tá aqui falando sobre prática esportiva, o QR Code tá na tela. Cupom de desconto, Elas Movem Elas. Pra quem quiser dar uma olhada nos produtos selecionados pela Centauro, pra você, mulher, que quer praticar esporte. Pra quem ainda não tem aquela roupinha ou pra quem quer dar uma renovada no armário, vale dar uma olhada nessa lista de produtos que eles selecionaram pra você começar a sua prática esportiva. 15%, QR Code na tela. Aproveitem. E voltando para o nosso papo, meninas, eu queria trazer uma outra pauta para esse episódio que eu acho que, na verdade, é uma pauta muito importante, que é
Sobre comunidade LGBTQIAPN+, tem sempre uma dúvida, ou muitas pessoas não entendem a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. E eu acho importante a gente falar disso aqui para deixar bem claro o que esses dois termos significam, né? Então, o entendimento que a gente tem sobre eles e até, quem sabe, ouvir de vocês um pouco de como vocês se identificam, como é a orientação, como foi isso para vocês. A diferença que eu enxergo aqui, na verdade, a diferença que né, é que identidade de gênero é como a gente se identifica, o próprio nome já diz, né? Bom, eu me identifico como uma mulher cis, né? E aí eu queria ouvir de vocês um pouco sobre como vocês se identificam. Eu sei que é óbvio, parece óbvio, mas vamos falar disso, porque existem diferentes identidades, né? Dani, conta pra gente. Eu me identifico como uma mulher trans e eu sou heterossexual. Eu me identifico como mulher cis e eu sou lésbica. Eu não falei que eu sou lésbica. Gente, eu me identifico como uma mulher cis e eu sou lésbica. Essa é minha identidade de gênero, mulher cis, e minha orientação lésbica. Então, muito importante a gente entender essas diferenças. E já que a gente está falando sobre as siglas da comunidade, eu também quero falar sobre o que cada sigla significa, porque muita gente também não sabe. Principalmente as pessoas de fora, ou mais velhas, né? Olham para essa sopa de letrinhas aí e falam, cara, o que é isso, né? Então, vamos lá para nossa parte educativa também. Podcast aqui no Videocast da Centauro também é educação. LGBTQIAPN+. Bom, L, lésbica, G, gays, B, bissexuais, T, trans, Q, queers. Para quem não sabe, queer... Dani, quer falar um pouquinho sobre queer? Não. Não. Bom, gente, queer... Me embaraça, eu não quero falar besteira, né, gente? Olha, o que eu entendo de queer, né? Queer era um termo que, inclusive, era um termo pejorativo há algumas décadas atrás para se referir a pessoas que não eram padrão e que, enfim, eram gays. Só que a comunidade se apropriou dessa sigla, mas queer significa qualquer pessoa que não seja padrão hétero. Então, lésbica, gay, tudo isso cabe nesse termo queer. Então, LGBTQI é intersex, QIA, assexuado, que inclusive, gente, eu posso estar enganada, tá? Mas eu li uma vez que, tipo, 20% da população mundial é assexuada. Não se interessa por sexo. 20%? É muita coisa. Uma a cada 5. Já pensou? É muita coisa. Eu tenho um amigo, tenho até amigos que são. QIAPN, então I, intersex, A, assexuado, que a gente falou, P, pansexual. Recentemente, a Bianca Andrade, né, se assumiu como pansexual, que é uma pessoa que não se atrai independente de gênero, então o gênero não é um marcador de atração. Isso é o PAN, que é I-A-P-N, e N é não binário, então não se identifica com nenhuma das siglas, com nenhum gênero, né? Então, não sou homem, também não sou mulher, nada disso me representa. QI-A-P-N. E o mais. E o mais que é outras categorias. Diversidade, não é mesmo? Bom, gente, tá aqui a aula das siglas. Eu acho que eu não falei nenhuma besteira, eu acho que é isso mesmo. E é muito importante a gente saber, porque, principalmente pra gente que é da comunidade, né, é muito importante que a gente se reconheça e entenda que existem essas outras realidades aí, quando a gente fala, né, do que você é, qual a sua orientação sexual, como você se identifica. Então, só para trazer esse contexto para quem está nos assistindo, já que esse é o tema do episódio, nada mais justo do que falarmos sobre cada uma dessas siglas. Gente, voltando ao assunto, em abril deste ano, a atleta trans Lexi Rogers foi impedida de competir profissionalmente no basquete feminino australiano. A diretora do órgão afirmou que a decisão foi tomada para manter os homens fora do basquete feminino. Já Lexi disse que espera que a entidade entenda que esse não é o fim da jornada dela como atleta e que a liga não deveria perder oportunidades futuras de demonstrar seus valores. E esses são alguns dos episódios que a gente vê que estão acontecendo recentemente, né? Que não existiam regras dizendo sobre mulheres trans em competições femininas e homens trans em competições masculinas, e agora, como esse público está começando finalmente a competir, né? Inclusive ter mulheres trans e homens trans em competições, para mim, é um sinal de que estamos evoluindo no sentido de que essas pessoas estão começando a ter acesso ao esporte, estão começando a ter condições de competir. Então é um problema bom, assim, um problema que a gente está enfrentando que é até bom, porque antes isso não existia, porque essas pessoas sequer tinham espaço ou oportunidade de poder treinar, praticar e se desenvolver num determinado esporte, né? Então,
A gente viu isso também no atletismo, por exemplo, a World Athletics anunciou em março que mulheres trans que passaram pela puberdade masculina não podem mais competir em eventos femininos em competições internacionais. E aí é muito complexo, né? Porque eles falam assim, a mulher trans só pode competir na categoria feminina se ela tiver feito a transição durante a puberdade. Mas se na puberdade ela quisesse competir, ela também não poderia, porque ela ainda não seria. Então, assim, se já começa, tipo, impedindo lá de trás, dificilmente a gente vai conseguir ver essa possibilidade de inclusão, né? A Tiffany, por exemplo, inclusive tão conhecida aqui no Brasil, foi a primeira atleta trans a jogar a Superliga Feminina de Vôlei, e ela repudiou essa decisão da World Athletics, falou que, além de ser uma exclusão de mulheres, falou que o tratamento é completamente diferente para homens, né? O que vocês pensam sobre essa questão que está sendo um grande debate agora, né? Do tipo, cara, pode mulher trans competir na categoria feminina? É justo? Não é justo? Quais são os pensamentos de vocês acerca desse tema? Bom, eu como mulher trans, esse debate eu acho que sempre foi presente. Eu acho que desde quando eu comecei a praticar esporte, sempre veio esse debate, né? É uma vantagem ou é uma desvantagem? Para mim, assim, como atleta, né, como corredora, eu acho que, na verdade, é uma questão de preconceito disfarçado, sabe? Eles têm preconceito e eles querem construir barreiras assim para que a gente não possa alcançar, sabe? Porque eles sabem que, nem você falou, é uma questão de referência. Então, quanto mais pessoas trans competindo nos esportes, mais referência tem e mais pessoas trans vão se interessar por esse esporte e vão querer avançar. Então, eu acho que é uma questão de barreiras que eles começam a colocar. Porque se fosse verdade, por exemplo, eu sou uma corredora, já corri 3 maratonas. Se isso fosse verdade, eu tinha ganhado como atleta, como corredora na maratona. Não é. Eu acho que é uma dedicação, é uma questão de treino, é uma questão de talento, desempenho. Tem muitas coisas aí que é muito igual para todos os gêneros. Sim. E que eles colocam barreiras para que realmente limite a gente de chegar. Inclusive, nessas Olimpíadas que a gente teve a primeira atleta trans competindo na categoria feminina, inclusive era levantamento de peso. Não sei se vocês lembram. Sim. E ela terminou em último. Então, assim, se isso fosse de fato uma vantagem, talvez ela não terminasse em último, né? Eu particularmente, assim, eu já tive diversas opiniões acerca desse tema, porque se a gente for olhar, existem argumentos do outro lado, né, que querem impedir, que você fala, nossa, gente, mas talvez realmente exista uma diferença, Mas então, cientificamente não foi comprovado. Então, mas as pessoas, né, entendem que isso pode existir assim, na maioria das pessoas falam, cara, não sei se deveria ou se não deveria. Isso gera uma controvérsia muito grande, né? Só que se a gente entra mesmo pra entender esse cenário, primeiro, eu acho que existe uma coisa que ninguém fala, que as próprias condições dos atletas trans muitas vezes são muito mais adversas, né? Nessa construção de uma carreira no esporte do que uma pessoa, talvez, cis, hétero, enfim. Eu acho que a nossa própria sociedade já exclui, em grande parte, né, atletas trans. Então, e o esporte, a gente fala tanto do esporte como um lugar de inclusão, né? Ai, que bonito, o esporte, os valores do esporte, a inclusão do esporte. Então, eu acho que um dos grandes dilemas aí que estão ocorrendo bom, se a gente fala que um dos valores do esporte é a inclusão, por que a gente não consegue fazer isso na prática? E mais um ponto, será mesmo que existe um terreno nivelado de competição, né? Porque se eu vou jogar somos mulheres, supondo que somos mulheres cis. Então, eu e a Nayara, beleza, estamos na nossa categoria ali feminina, ok. Aí a Nayara, somos mulheres cis, então temos a mesma, né, composição física, e a Nayara tá num dia péssimo, e eu tô num dia ótimo. Então, mesmo se a Nayara for superior tecnicamente, talvez hoje ela não vença. Mesmo se a Nayara for maior do que eu, mais forte do que eu, talvez hoje ela não vença, porque hoje ela não tá num dia bom. Então eu acho que é muito difícil quando a gente debate em cima de é justo, não é justo, porque a verdade é que, cara, nunca vai existir um terreno 100% nivelado, onde todo mundo vai estar dentro do padrãozinho para poder competir em pé de igualdade, né? Eu acho que isso é um debate muito... O que você pensa disso, né? Cara, é engraçado, a gente não teve mulheres trans jogando ainda com a gente, o que é triste, inclusive, tá convidada, porque acho que até pelo esporte, até pelo futebol mesmo, você
ser um ambiente tão machista, eu acho que acaba que não gera um interesse, eu não sei, a gente nunca teve. Mas a gente tem hoje 6 homens trans com a gente, Olha só. jogando. Sempre a gente deixa aberta a opção, falando, olha, se você quis se sentir bem aqui, você é bem-vindo. Se você não se sentir bem, tudo bem, a gente indica time de homens trans, e aí a pessoa faz a decisão dela. A gente tem hoje 6 incríveis jogadores com a gente. Então, eu acho que é isso, né? A gente, cientificamente, não é provado que existe nenhuma vantagem. Toda a questão hormonal entra numa seara muito preconceituosa dos órgãos de esporte. Até uns exemplos que eu me lembrei enquanto vocês falavam, eu preciso lembrar qual seleção que foi. Uma das seleções do continente africano, por uns bons anos, assim, até uns 10 anos atrás, até menos, algumas vezes eles faziam jogadoras passarem por um teste de feminilidade, que é para atestar que eram mulheres. Isso é bizarro, assim, tipo, é uma coisa extremamente invasiva. Testes, sei lá, às vezes uma jogadora dentro de um plantel de futebol, ela tem uma produção um pouquinho mais alta de testosterona, Exato. o que é uma variação Natural. totalmente normal de um corpo. E aí ela começava a ser barrada. Então são várias coisas assim que é assustador. Que é desconfortável. E normalmente esses E ataques o corpo são dela. com as mulheres, né? Sim, Sim. é o corpo dela que produz aquele um pouco a mais de Porque testosterona. com os homens eles não fazem teste, né? Exatamente isso que eu ia falar. Não existe teste de testosterona na categoria masculina, só na feminina. Então. Uhum. Então, tipo, sei lá, vai ter às vezes a mulher, e é uma mulher cis que positiva, tipo, passa um pouco é uma variação comum, né, falando geneticamente assim, pode acontecer, e ela começa a ser barrada no esporte, tipo, então, acho que, assim, afeta as pessoas, e a comunidade trans, obviamente, vai sofrer o preconceito, que as pessoas já querem uma desculpa para arrumar um preconceito, uma barreira, exclusão, né? Pra excluir. Então, todos os atletas que estavam praticando em competições oficiais, todas as vezes que isso foi questionado, que também, na minha opinião, é muito absurdo você ter que ficar o tempo todo perguntando, mas como estão seus níveis hormonais? Tipo, mas todas as vezes que isso foi feito, estavam dentro dos padrões de todo mundo da liga. Não tinha nada a mais. Então, você está em pé de igualdade ali. Tem outras questões também que uma vez eu estava lendo, né? Que tinha uma mulher trans, eu não lembro de que time, era um time de futebol, e ela falou que tinha uma questão que também que ela estava lidando agora, que por conta da questão hormonal, ela tinha muito mais dificuldade de perder o peso correto para chegar no nível que o treinador queria. Então, tipo, ela está vivendo problemas normais, assim, problemas que todo mundo está vivendo dentro da categoria dela. Então, sei lá, são coisas... Sim, são... Até coisas trágicas, né? Você ter que ficar passando por isso e enfim, desculpas que eles arranjam para... E uma das principais desculpas, justificativas, é de que existe uma diferença de força, né? Porque é diferente e tudo mais. E se realmente isso fosse o critério, então talvez, vamos pensar, o Hulk seria muito melhor que o Messi, né? Porque com certeza o Hulk é mais forte que o Messi. Só que o Messi é um jogador muito melhor do que o Hulk, né? Então, Sim. será que a força é o critério, tem tudo, né? De tem dizer se isso é justo ou não? São tantas variáveis dentro da mesma equação, assim, que não dá pra você cravar. Tipo, força, velocidade, Tamanho. técnica, Sim, tamanho. sim. Tipo, não... E aí até, sei lá, por exemplo, ainda nessa questão da força. Cara, na minha cabeça, a Serena Williams é mais forte que o Djokovic. Cara, se a gente fosse rodar... tipo assim... Então, assim, eu sei lá, eu desconfio muito dessa ideia de que força é associada a gênero, sabe? Claro, né, enfim... Em casos... Mas eu acho que é associada ao homem, né? Exato. Porque eles têm na cabeça que uma mulher trans era um homem, então ele tem ela é uma mais força, forte. entendeu? Sim. E que não se reflete na Não realidade. se reflete na realidade. Sim. E, de novo, né, a ideia de que mulheres e meninas trans têm uma vantagem ignora, novamente, a real condição de tudo que elas passaram, né? Eu acho que existem muitos outros fatores, e essa ainda é uma discussão muito recente. Eu acho que o tempo vai dizer sobre isso também, porque a própria inclusão de mulheres trans e o que a gente está assistindo é tudo muito novo, gente. Então eu acho que a própria história vai acabar respondendo isso, porque, assim, atualmente são muitas controvérsias, né? Muita gente que traz, falando, por quê? E do outro lado, assim, é um debate muito profundo mesmo. E, gente, falar disso me lembra muito o caso da Ed Nancy.
Não sei se vocês conhecem, mas a Ednancy Silva foi a primeira judoca brasileira a participar de 4 edições olímpicas. E em 1996, ela descobriu ser intersexo. Inclusive, estávamos até falando sobre essa sigla aqui agora há pouco. Ela tinha características morfológicas masculinas e femininas. E, na época, atletas chegaram a fazer uma carta para proibir a participação de Ednancy em competições. A judoca precisou retirar os testículos e o útero para ir para os Jogos de Atlanta. Até que ponto a sexualidade de uma pessoa pode ser contestada, gente? Que absurdo, né? Vocês Nossa, têm algum... assustador. Então, tipo... Eu tava dando tipo assim... porque eu Matando. lembro dela disputando e tudo mais. Eu lembro muito, assim, mas eu não sabia desse dado. É É bizarro. muito invasivo, assim, é muito... uma exposição muito absurda, né? Do seu Total. corpo, modificações que você tem que fazer para se encaixar e conseguir fazer o esporte. Sem Tenso, dúvidas. É tenso. E até quando a gente volta na história, assim, quando a gente começa a pensar em que momento surgiu feminino e masculino no esporte, aconteceu, na verdade, foi que 100 anos atrás não existia distinção de gênero, né? Porque as mulheres não competiam, nem se imaginava que mulheres podiam competir no esporte. Então, não existia essa coisa do masculino e feminino, eram só homens que competiam e isso era normal, então não existia uma regra formalizada dizendo mulheres e homens. Até que as mulheres falaram, acho que eu quero competir aqui, nesse esporte aqui. E elas começaram a competir. Tem muitos casos, inclusive, de tiro ao alvo, de patinação artística. De corrida, De maratona. corrida, da maratona de Boston, a gente pode falar Exato. disso também. Que as mulheres começaram a competir contra os homens e, em alguns casos, começaram a se destacar. No momento que elas começaram a se destacar nas competições predominantemente de homens, né, masculinas, não tinha essa categoria, mas era masculina, aí então que foi proibida a participação delas. Então, no momento que elas entram para jogar com eles e se destacam, isso é proibido. No momento que isso é proibido, aí então nasce a categoria feminina. Então, o esporte feminino, ele surgiu não para acolher as Pra mulheres, separar. mas sim por uma questão muito mais de controle desse território, né, do tipo, não, então vão pra lá vocês, a gente fica aqui. Então é muito louco também, né, pensar do porquê que a gente tá tendo essa discussão hoje, quando a gente olha pra trás, a gente vê que a história mostra que, olha só, criaram-se essas categorias. Mas por na outras maratona motivos. em si é uma coisa que é muito visível, né? Principalmente quando eu corro, vejo quantos homens eu passo que eles ficam pra trás. Aham, sim. Eu lembrei das últimas Olimpíadas, teve uma nadadora chinesa que bateu o recorde de todo mundo, de todos Entre homens homens e e mulheres. mulheres. E, nossa, assim, a imprensa estrangeira, ao invés de ficar feliz, estava perguntando se era doping, se Olha tinha só. hormônio, se tinha isso, tinha aquilo. Porque foi uma mulher que bateu o recorde de todo mundo. Se fosse, sei lá, o Phelps batendo o recorde de todo Seria mundo... absolutamente normal. Mas, que legal, ele bateu o recorde. Ninguém vai perguntar se ele tá Maravilhoso. dopado. É, Mas como foi essa mina, eu lembro que ficou uma semana, assim, isso, um se burburinho. debatendo sobre isso. Nossa, será? Nossa, mas que coisa, né? Bateu de todo mundo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, só dá parabéns, assim, tipo, tudo tá sendo testado ali dentro, você não precisa ficar fazendo essas perguntas, sabe? Exato. Mas é bem isso, né? Uma porque questão de controle. mulheres vem sendo incomoda, né? Então, É assustador, isso né? gera um incômodo muito Por que grande. que incomoda, sabe? Tipo, é muito Por assustador. que incomoda, né? Então, exato. E até você falou desse caso, até me lembrou de um outro caso, Nai, que é um caso da Maia Gabeira, em 2020. Ela surfou, a surfista Maia, brasileira, ela surfou a maior onda daquele ano em 2020. A WSL, que é a World Surf League, né? Que é, enfim, sobre ai, gente, como chama isso? Não é a confederação, Ah, não é a liga, enfim, É o a World X-Sun. Surf League todo ano premia quem surfa a maior onda e, historicamente, esse prêmio sempre foi de homens, né? Só que em 2020, a Maia surfou uma onda gigantesca que, pelo que eles viram lá na medição, que eles, na verdade, eles nem fazem uma medição oficial, mas pelas fotos eles conseguem ver que se a onda é maior ou menor. Ela foi eleita como a surfista que surfou a maior onda daquele ano. Só que isso gerou tanta controvérsia que eles pediram para medirem a onda, efetivamente, que era uma coisa que nunca havia sido feita. Então eles tiveram que criar pela primeira vez equações para conseguir medir o tamanho da onda Pela foto. e isso atrasou, inclusive, o reconhecimento dela em 4 semanas para dizer que, olha, parabéns, você surfou a maior onda desse ano. Então, porque eles não conseguiam entender que, sim, havia sido uma mulher que surfou a maior onda naquele ano, né? Então, assim,
Olha só de novo, né? Como isso gera incômodo, como isso gera questionamento. É muito difícil, às vezes, aceitar que sim, entre homens e mulheres, uma mulher foi a melhor. Entre homens e mulheres, uma mulher surfou a maior onda daquele ano. Sim, gente, isso pode acontecer e a gente espera que isso aconteça com cada vez mais frequência. E que as inclusive. pessoas só fiquem felizes por isso, né? Não vão infernizar a vida da coitada. Exato, vamos pegar uma régua aqui pra ver se é isso mesmo. Meninas, estamos indo para a última parte do nosso videocast e aqui a gente entra num quadro que eu particularmente gosto muito, que é o bate-bola. O pessoal já sabe, eu faço uma pergunta e vocês respondem bem rapidinho, prometo que é rápido e indolor. Vocês estão prontas? Sim. Bora. Boa, eu vou fazer bate-bate, vou de uma para outra, tá? Vou intercalando. Dani, o momento mais marcante que você viveu no esporte? Quando eu fiz a minha primeira maratona, Que foi? em 2022, em Barcelona. Foi essa, né? Loucura essa. Muito bom. Nai, um jogo de futebol que te marcou. Eu jogando? Ai, Deus, socorro. Deixa eu pensar. Acho que quando o Joga Amiga foi campeão pela primeira vez, foi uma... Depois a gente jogou bastante tempo até ser campeão, então acho que foi um jogo que me marcou muito. Foi campeã do quê, Nai? De society mesmo, campeonato amador. Que legal. Muito bom. Primeira vitória do coletivo. Que massa. Dani, quem é a mulher no esporte que te inspira? Tiffany Abreu. Nai, você tem o poder de conhecer qualquer pessoa no mundo do esporte. Quem você escolheria? Conhecer uma pessoa, deixa eu pensar. Nossa, as minhas estão mais difíceis. A Marta. Ai, sim, tudo. Não conhecia a Marta, eu realmente gostaria de bater papo com ela, não. Minha viaja tanto desse jeito e não... Ela, tipo, como se ela tivesse conhecido. Né? Você não conheceu a Marta ainda. A Marta não, mas a Cris eu já conheci. A Cris eu já conheci, muito gente boa ela, mas eu nunca consegui trocar ideia com a Marta. Eu também não, nunca Vai ser conheci. histórico. Vai acontecer, Nai. Vai. Então já tô vendo tudo. Bora. Dani, um conselho que você quer passar adiante. Nunca desista dos seus sonhos, tudo é possível. Ai, sim. Nai, o que você mais ama no projeto Joga Amiga? Mudar a vida das pessoas. Ai, total. Dani, o que você mais ama na corrida? A corrida transforma vidas. Transformou a minha. Sim. A gente falou muito sobre isso, né? De transformação, né? Nai, uma palavra que define o esporte na sua vida. Perseverança. Boa. Dani, qual palavra resume Daniela Lopes? Resistência. Nai, para finalizar, o agora ex-técnico corintiano Arthur Elias vai trazer o título para nós em 2027. Vai trazer. Ah, eu gosto dessa E confiança. vai trazer, assim, ganhando de goleada. Gente, Pode anotar minhas palavras. Exatamente, pode anotar. Salve e me cobre. Em 2027, vocês podem cobrar a Nayara disso daí. Meninas, muito, muito obrigada pela participação de vocês nesse bate-papo. Foi muito gostoso ter vocês aqui na Arena Centauro. Eu queria também falar mais uma vez que estamos aqui na Arena gravando com uma equipe que vocês não estão enxergando, mas é uma equipe 100% feminina que trabalha na produção desse videocast. Então, na verdade, a gente teve participações masculinas nesse episódio, então 90% feminina nesse episódio. Então, uma salva de palmas para a equipe. Muito bom, gente. E é aqui que eu vou. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. A gente se vê no próximo episódio.